A paz do Senhor a todos. Capítulo de número 3 de Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Capítulo de número 3 da primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Primeira epístola de Timóteo 3, versículo 16. Aqueles que encontraram, digam amém. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória de Deus. Amém? Sentai-vos, por favor. O capítulo de número 3, versículo de número 16, da escrita do maior missionário da igreja, missionário apóstolo Paulo, como é conhecido por todos nós, escrevendo ao seu filho na fé, um jovem que recebeu de Deus a graça e a importância da visão de Paulo sobre ele, para se tornar o seu representante número 1 no ministério da igreja primitiva. Quem era Timóteo? Um jovem que, encontrado por Paulo, e Paulo recebeu de Deus uma grande e magna revelação, e viu o potencial dele, o seu ato de fé, a sua crença nas suas palavras, que ao assistir às mensagens de Paulo, ele ficava deslumbrado, resolveu entrar dentro do ministério. Ora, Timóteo foi representante de Paulo na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, na igreja Filipenses, e essa representatividade de Timóteo prova um caráter verdadeiro daqueles que podem fazer para Deus o melhor. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, por mais palavras que venhamos utilizar, por mais frases que venhamos citar, fica pouco ainda falar de Paulo, o grande missionário da igreja. Até então, ele é considerado pelo cristianismo atual como pregador dos gentios. Ele aceitou Jesus em uma maratona de perseguição aos crentes na região de Damasco. Ele que é proveniente da região da Cilícia, ele que Deus deu a ele a plenitude, um cérebro enorme, uma sabedoria inexplicável. Ele recebeu assim do âmbito espiritual uma graça diferenciada, de tal maneira que as 13 cartas ou as 13 epístolas que por ele foram escritas revela a grande capacidade mental que ele tinha, apóstolo Paulo. Quando ele se converte no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele anteriormente já tinha assistido o assassinato brutal do apóstolo, ou seja, do diácono Estevão, que havia de interpretar a lei, e ele pegou carta com o sumo sacerdote, uma autorização para perseguir qualquer tipo de crente, e aonde houvesse um culto religioso que pronunciasse que Jesus era o Senhor, ele chegaria lá para exterminar e até mesmo dar ordem de morte para mulheres e homens que tinham aceitado Jesus pela fé. Ora, quando ele se converte no capítulo 9 de Atos, que o Senhor dá a ele uma visão, o mesmo fica cego, cai no chão, o Senhor prepara um caminho para trabalhar na vida deste jovem. Segundo a palavra de Deus, uma revelação dada a um homem por nome de Ananias,
que era discípulo, recebe a visão que Saulo tinha se convertido e que tinha sido guiado à rua direita em Damasco, numa casa de um homem chamado Judas. Ananias está em casa, vai até a casa de Judas, ora por Saulo, sauda ele com a paz, ele é batizado com o Espírito Santo, e logo em seguida, Barnabé, que é um grande líder também do apostolado e tem parte no ministério de Saulo, vai ao encontro dele para apresentar Saulo à igreja primitiva. Para quem foi criado aos pés do maior metabólico homem chamado Gamaliel, o sonho de Paulo era se tornar fariseu de fariseu, como ele se torna, e ele narra isso aos filipenses. A sabedoria dele cresce a cada dia. Quando ele se converte, ele é apresentado aos irmãos, à igreja. A igreja não quis recepcioná-lo, pois os crentes ficaram com muito medo e ficaram em dúvida se esta convenção de Saulo era uma convenção verdadeira. O apóstolo Pedro, até então, fez um pouco caso, ele descasuou no momento que ele é apresentado, pois não acreditava na convenção dele. Alguns imaginariam que o momento que ele entrou no meio dos cristãos, ele estaria montando um plano ou bolando um plano para matar a igreja em massa, não de poucos a pouco. Mas o tempo passa. Quando você lê o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e logo em seguida você vai até o capítulo 13, você imagina que ele se tornou missionário, ou ele se tornou apóstolo em 24 horas, em uma semana, em um mês. Não. Aproximadamente 13 anos do capítulo 9 até o capítulo 13, que é o período da sua preparação. Ele não foi recebido bem pelos cristãos, até que no capítulo 13, o Senhor desce na igreja, onde os irmãos tinham por costume de orar, principalmente os anciãos, aqueles que tinham mais idade. E quando a igreja está orando, o Senhor se apresenta e diz assim: apartai para mim a Barnabé e a Saulo, para uma obra que eu tenho o chamado. Ali se dá o início a uma magna obra no planeta Terra. Talvez você não saiba, mas é necessário você aprender mais sobre Paulo, sobre a vida dele. Ele foi o maior missionário que a igreja já teve. Depois de Jesus, ele montou a plataforma da doutrina cristã para a igreja na terra. Então ele não era um qualquer um. Alguém um dia me perguntou: pastor, por que o Senhor Jesus não escolheu Pedro, não escolheu Tiago, não escolheu André, não escolheu Tomé, que era cientista, ou Bartolomeu, que era um homem da letra, escolheu Saulo? Ora, a igreja precisava de um QI a mais. A igreja não poderia se resumir só dentro de Jerusalém. E na mente do apóstolo Pedro, ele só queria ficar dentro de Jerusalém. O que Pedro mais queria era só sair de Jerusalém para Samaria, Samaria, Judeia, Judeia, andar toda a região do perímetro geográfico de Jerusalém, e não mais. Jesus precisava de alguém para atravessar fronteiras, para invadir fronteiras, para passar pelo outro lado do mar, entrar em deserto, entrar em vale. Paulo, que tinha a origem na região da Grécia, que depois se torna dupla cidadania, um cidadão romano, ele que aprendeu o grego na íntegra, ele que aprendeu o aramaico, que era a língua do momento também, na íntegra, ele que narrava as expressões na época, era necessário. Então Jesus salva Paulo, liberta ele do desejo de assassinar a igreja e faz com que toda a mente maligna que ele tinha, que era usado para perseguir os irmãos, Deus agora vai utilizar a mente dele para lutar contra o inferno e arrebanhar almas para o reino do Senhor Jesus. Ora, na primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, eu vou ter que correr aqui para falar um pouco também sobre Timóteo e entrar no texto, mas eu precisava explanar um pouco sobre ele. Ele foi martirizado no final dos seus dias, ele teve preso 2 vezes em Roma por amor do evangelho. Na segunda vez ele sofreu demais barbaridade, ele era chicoteado todos os dias, pedaços do seu corpo foram mutilados, dedos, unhas, ponta da sua língua. Alguns dizem que ele